senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui do Grupo Educacional Verbo, e nós vamos então na aula de hoje trabalhar com os senhores o aulão Juiz de Direito na área tributária. É isso aí, vamos aqui falar para vocês sobre os principais pontos, né? Aquilo que realmente interessa, que vem caindo em prova. Eu inicio exatamente falando um pouco sobre as espécies tributárias, né? 5 são as espécies tributárias e nós não podemos esquecer assim as palavras-chave que trazem as espécies tributárias. Por exemplo, nós, quando falamos de tributo, nos referimos então a 5 espécies tributárias. Vamos começar a falar da primeira, impostos. Lembrem, senhores, que em matéria de impostos, nós temos que guardar uma palavra, uma expressão que é muito importante. Não vinculado. O imposto, ele é não vinculado. Por quê, gente? Porque, na verdade, quando a gente paga imposto, nós não recebemos nada diretamente pelo Estado, né, em razão disso, né? Isso é muito importante. Então, o imposto ele é não vinculado. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Guarde aqui um ponto muito importante, que é o seguinte: em matéria de impostos, nós temos aqueles impostos que são chamados flexíveis ou regulatórios. Quais são eles? O IOF, o IPI, o II e o IE. Então, esses 4 impostos são chamados impostos flexíveis ou regulatórios. Essa é uma dica muito importante. Significa dizer que eles poderão ter as suas alíquotas majoradas por decreto. Isto é, uma importante exceção ao princípio da legalidade. Guarde isso, né? Então, no sentido de que, se é possível modificar as alíquotas desses 4 impostos, também denominados e apelidados aí por professores pela doutrina de quarteto, o quarteto que é flexível, IOF, IPI, II e IE, né? Imposto sobre operação financeira, imposto sobre produtos industrializados, imposto de importação, imposto de exportação. Guardem uma coisa importante também que pode ser perguntada em prova. O II, o IE e o IOF têm outra coisa em comum. Eles não respeitam o princípio da anterioridade e também não respeitam o princípio da anterioridade dos 90 dias. Logo, tanto o imposto de importação, como o imposto de exportação, como o IOF, pode ser majorado por decreto e este aumento pode ser cobrado imediatamente. Gente, isso é muito importante aí para você de casa que está se preparando para esse concurso. Caem muitas questões sobre isso. Inclusive, nas nossas aulas aqui, nós tratamos e nós trouxemos, porque lembro a vocês que aqui durante o nosso curso, nós buscamos trazer para vocês as principais questões de juiz de direito do Brasil, né? Fizemos uma pesquisa aqui, eu fiz uma pesquisa detalhada na minha matéria sobre aquilo que foi perguntado sobre direito tributário, né, no Brasil para o cargo de juiz de direito. E nós vimos cair várias vezes esta distinção. Perguntar, por exemplo, se o IOF, né, pode ser cobrado imediatamente. Se o IOF ele respeita o princípio da anterioridade e da anterioridade dos 90 dias. Senhores, ele não respeita, ele pode ser cobrado imediatamente. Muita atenção quanto a isso. Agora, um detalhe específico. Vejam que falei do II, falei do IE e falei do IOF. Atenção, eu não fiz referência ao IPI exatamente por quê? Porque o IPI, ele deve aguardar 90 dias. Então, o IPI respeita o princípio da anterioridade dos 90 dias. Outra questão importante aí em matéria de impostos, gostaria de lembrá-los que nós temos também aqui um imposto chamado IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas,
que não foi ainda instituído, em que pese tenha, né, já na Constituição Federal toda a sua matriz, toda a sua regra matriz para que, evidentemente, venha a ser criado. Né? O que acontece? Né, de raiz constitucional, de matriz constitucional, ainda não foi criado. E se for criado, deverá ser feito de que forma? Através de lei complementar. Então guarde isso sobre este imposto, o IGF, lei complementar. É algo que pode cair aí, né, em prova. Dando sequência aqui ao nosso estudo, vamos falar agora um pouco das taxas. Muito importante, as taxas. A palavra taxa que vai caracterizar vinculação, vinculado. Ou seja, quando pagamos uma taxa, pagamos exatamente para, número 1, ser fiscalizado, ou seja, em razão do exercício do poder de polícia. Então, um alvará de saúde, uma fiscalização, né, será caracterizada esse alvará, para podermos ter a expedição desse alvará, um alvará de funcionamento, né, um alvará de localização para o comércio, todos esses alvarás que, na verdade, eles desempenham, né, e manifestam um poder de polícia, um poder de fiscalização do Estado. Para obtermos, pagaremos, então, uma taxa. Muito importante isso. Além disso, senhores, além do poder de polícia, lembrem que também é possível cobrar taxa para o serviço público específico e divisível. Então, serviços públicos específicos e divisíveis podem ser, né, objeto de cobrança de taxa. Lembrem aqui alguns pontos muito importantes, como, por exemplo, a taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo. Você paga uma TCL, você paga uma taxa para que seja coletado o lixo. Ou seja, é um serviço público específico e divisível. Lembre também as custas judiciais. As custas judiciais também se tratam de taxa, porque também você paga para ter uma prestação jurisdicional, né, para o seu caso, e isso também representa um serviço público específico e divisível. Guarde isso, que isto é muito importante, certo? Então, nós temos aí as taxas como algo vinculado. Quem cobra a taxa? Quem presta o serviço. Se for, por exemplo, o Estado, ele pode cobrar a taxa, por exemplo, né, para a expedição do certificado, do licenciamento do veículo. Tá? A União cobrará a taxa para expedição de passaporte. Então vejam, situações aqui que se caracterizam como taxa. Guardem isso, isso é muito importante. Além disso, a taxa ela tem uma referibilidade, porque ela guarda uma referência entre o serviço que for prestado e o valor a ser pago. Tá? Isso vem então a taxa. Outro ponto importante aqui, a contribuição de melhoria, cujo binômio é obra pública mais valorização imobiliária. Lembrem disso, né? Para ser cobrada uma contribuição de melhoria, obrigatoriamente a obra deve ser pública. Não há como cobrar contribuição de melhoria para obras desenvolvidas pelo setor privado. A construção de um shopping center que valoriza toda uma área não pode ser objeto de cobrança de contribuição de melhoria. Mas, professor,
a construção de um shopping center não vai impactar o valor dos imóveis? Vai. Isso vai impactar no momento de fixar a base de cálculo do IPTU. Isso pode acontecer, pois a planta de imóveis, né, vai receber uma valorização por parte do município e, em razão da construção daquele shopping, vai aumentar o valor, né, evidentemente, aqui do imóvel. Né? Então vejam, atenção quanto a isso. Mas não pode ser objeto de contribuição de melhoria. Se for construída uma praça pelo poder público, ok, pode ser cobrada uma contribuição de melhoria. Né? E lembre, evidentemente que tem que ter uma valorização imobiliária. Se aparecer obra pública, evidentemente está apontando para contribuição de melhoria. Agora, se o problema disser o seguinte, que foi feita uma obra pública, mas essa obra pública, ao invés de gerar valorização, desvalorizou o imóvel de determinado cidadão. Bem, este cidadão específico, que em razão da obra pública teve uma desvalorização do seu imóvel, ele não pagará esta contribuição de melhoria. Por quê? Porque o binômio deve estar atento, deve estar presente. Fiquem atentos quanto a isso. Obra pública mais valorização imobiliária. Lembrem também que o limite global, lembro das aulas aqui da Verbo, que eu trouxe exatamente uma questão tratando sobre isso, o limite global que pode ser cobrado, né, é o valor total da obra. Né? E o limite individual, o valor proporcional que cada um dos moradores próximos dessa obra, né, terão, né, em razão da obra feita. Então, a valorização. Tá? Então, há um limite global, que é o total da obra, e um limite individual, ou seja, levando em conta a valorização que cada imóvel teve. Muita atenção quanto a isso. Existem limites, portanto. Depois disso, vamos aumentar essa curvinha que está ficando grande, o empréstimo compulsório. Gente, eu sempre gosto de trazer para vocês aqui a equação do empréstimo compulsório. Não esqueçam dessa equação. Essa equação vai ajudar vocês na prova. Né? Qual é? Empréstimo compulsório é igual a União Federal mais lei complementar. Olha, é impressionante, gente. Quero abrir meu coração para vocês. O que cai na prova de empréstimo compulsório, questionando o candidato, que ele tem que saber que é só a União Federal que pode criar um empréstimo compulsório, é impressionante. Eu não acredito como cai isso ainda, mas cai. Ainda em bancas, em várias bancas, né, do país, caem questões que necessitam, né, deste conhecimento específico, que é simples. Só a União Federal é que pode criar empréstimos compulsórios. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque muitas afirmativas que aparecem, as assertivas, né? Na verdade, as assertivas, as alternativas que aparecem, que são distratores, ou seja, não é o que se deve marcar, às vezes diz o seguinte, dizem bem assim, ó, todos os entes da federação podem instituir empréstimo compulsório. Errado! É só a União Federal. E outro ponto importante aqui é que há uma exigência de lei complementar. E logo, se há uma exigência de lei complementar, não é possível instituir este tributo através de medida provisória. E isso também cai muito, dizendo que foi instituído o empréstimo compulsório mediante medida provisória. Gente, isto é um erro gravíssimo. Isso tem que ser identificado pelo candidato. Então, em matéria de empréstimo compulsório, não podemos nos esquecer, União Federal, só a União Federal, e lei complementar, somente através de lei complementar. Muita atenção quanto a isso.
Além disso, senhores, vejam, então, aqui temos, né, empréstimo compulsório igual à União Federal mais lei complementar, verifico que, conforme o artigo 148 da Constituição Federal, 148 da Constituição Federal, está expresso as duas hipóteses, né, em que o empréstimo compulsório pode ser cobrado. Uma delas, que trata, por exemplo, de calamidade pública, guerra. Senhores, calamidade pública e guerra significa cobrança imediata do empréstimo compulsório, certo? Imediata. Por quê? Porque é guerra, senhores. Não há como respeitar aí o princípio da anterioridade dos 90 dias. Guerra é guerra. Calamidade pública é calamidade pública e deve ser imediatamente, então, efetuada a cobrança. Agora, se por acaso entrar naquele conceito determinado, conceito indeterminado, melhor dizendo, né, que é o interesse urgente, relevante, né, vejam, aí nesse caso deve obedecer o princípio, sim, da anterioridade. Muita atenção quanto a isso. Logo, senhores, muito cuidado com as seguintes expressões em relação ao empréstimo compulsório. As hipóteses do empréstimo compulsório não obedecem o princípio da anterioridade. Cuidado! Uma delas obedece e a outra não. Se for guerra externa, se for calamidade, não precisa obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, é cobrado imediatamente. Agora, se for um investimento público, né, de relevante interesse, né, de caráter relevante interesse, bom, aí, vejam, nesse caso, deve obedecer, né, aqui o princípio da anterioridade, né? Mesmo que seja um relevante, né, interesse nacional, isso é um conceito jurídico indeterminado, né? Então, atenção, o 148, inciso 1, não obedece o princípio da anterioridade, enquanto o inciso 2, que fala de caráter urgente e relevante interesse nacional, deve sim obedecer o princípio da anterioridade, né? Muito importante esse ponto, então, para que os senhores saibam. Além disso, nós temos as contribuições especiais. E aqui lembro os senhores o 149 e o 195 da Constituição Federal. Como uma dica importante sobre essa temática, lembro que as contribuições, por regra, são instituídas pela União Federal, com exceção de duas. E agora aproveito para falar. A primeira delas, a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que está no artigo 149A da Constituição Federal. E que foi inserido permitindo aos municípios e ao Distrito Federal que instituam, então, uma contribuição de iluminação pública. E é uma contribuição. Não é uma taxa, é uma contribuição. Muita atenção quanto a isso. Contribuição de iluminação pública. Além disso, é importante salientar que essa contribuição de iluminação pública pode ser cobrada juntamente com a conta de luz. Há uma autorização constitucional para isso. Muita atenção quanto a isso. E a segunda hipótese de contribuição, que não é, né, instituída pela União, que são apenas duas, né, a CIP. A segunda aqui é a contribuição para o custeio do regime previdenciário. Lembrem, senhores, que, por exemplo, os servidores públicos municipais, os servidores públicos estaduais contribuem para o seu regime previdenciário específico. Então, por exemplo, no município de Porto Alegre, o Previmpa. No estado do Rio Grande do Sul, temos aí o IPRS, o IPERGS. Então vejam, nesse caso, duas situações em que as contribuições especiais são instituídas exatamente pelo Estado, no caso do IPERGS, e o IP, né, o IPERGS também chamado, e a Previmpa, então, né, o município é quem vai instituir a contribuição. Senhores, agradeço a atenção de vocês, né? Então, guardem essas importantes dicas, né? A União Federal tem a competência para instituir contribuições especiais, exceto duas. Lembra dessa, que essa pode cair na prova. A CIP,
contribuição de iluminação pública, município e Distrito Federal que tem a competência. E lembre também da contribuição para o custeio do regime previdenciário. Estado, vamos ter aqui o IPERGS, né? Então tem a competência, e município Previmpa, exemplos de custeio de regime previdenciário. Agradeço agora a atenção de vocês, uma boa prova, sucesso lá na prova, né? E nós voltamos aí nas nossas próximas aulas conversando um pouquinho mais nesse aulão de direito tributário. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus. Até lá.